Fala galera, tudo bem? Grande abraço pra você que tá ligadinho aqui em mais uma temporada, rapaz. 4ª temporada, primeiro episódio do Podjor FC, essa parceria brilhante entre a ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e também o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu já quero iniciar aqui dando os meus cumprimentos a você que está pela primeira vez dentro aqui do nosso podcast. Se você já acompanhou, então vem acompanhar mais um episódio, mais uma temporada. Prazer, eu sou Rafael Sgrilles, apresentador, narrador e repórter da Energia 97, e hoje aqui ao meu lado o Fred Murad, que é aluno do 4º semestre de jornalismo aqui da ESPM São Paulo. Fred, tudo bem? Como é que tá, meu brother? Tudo certo? Muito obrigado, Sgrilles, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E assim, hoje o convidado, ele é narrador, e eu nem vou falar muito que vocês vão conhecer, porque assim, ó, é elite, então todo mundo conhece. O que ele tem de Grupo Globo, eu não tenho de idade. Então, muitas boas-vindas, obrigado por aceitar o convite, Milton Leite. Que beleza. Que beleza, eu que agradeço, e isso demonstra a minha idade, né, velhice, né, porque afinal de contas, o moleque já tá com 20 anos, eu tenho mais tempo em Grupo Globo do que ele, mas enfim. Mas estou muito feliz de estar aqui, de poder participar, percebo que é uma parceria muito legal da CESP com a universidade, com a Faculdade de Jornalismo, e eu gosto muito desse tipo de coisa, porque eu, quando tinha essa idade, quando eu era garoto, 18, 19 anos, para decidir entrar na faculdade, que curso fazer, o que não fazer, né? O mercado de trabalho, como é que é? Eu tinha também essa ansiedade, essas aflições que certamente estão aqui na cabeça das pessoas, né? Então eu fico muito feliz quando eu posso dar uma ajudinha, uma dicasinha, enfim, né? O que for possível. E quando o presidente Nelson Nunes veio com um convite, ó, você vai entrevistar o Milton Leite. Aí passa um filme na cabeça, porque eu comecei... Não vai dizer que você, criancinha, também já me assistiu. Não, jamais faria isso, Aí parei. Jamais faria isso. Mas eu lembro que eu comecei a acompanhar o futsal. Na TV Jovem Pan. Isso. E você era um dos narradores. E eu lembro que eu fui apresentado ao futsal através da sua voz. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer por tudo que você já fez. Porque, até com um papo em off aqui, eu acho que jogadores, público em geral, jornalistas, têm em você um carinho. E o que eu disse aqui em off eu vou trazer para vocês. O Milton, na minha opinião, humanizou a narração esportiva. Trouxe o telespectador, trouxe o esportista mais próximo de todo mundo. Tem o padrão Globo, mas com os bordões você humanizou. E eu acho que você hoje está tendo essa noção que você humanizou a transmissão esportiva. Você tem essa ideia? Não, na verdade, quer dizer, eu tenho uma ideia assim, que eu fui um cara importante nesse meu tempo, né, de narrador esportivo. Acho que fui um dos melhores, um dos principais, vamos dizer assim, desses 30 anos que eu faço isso. Mas a sua expressão humanizou me agradou muito, porque é bom você saber que você toca as pessoas, que você transforma a vida das pessoas de alguma forma através do seu trabalho. A TV Jovem Pan, por exemplo, foi onde eu me transformo em narrador esportivo. Porque a minha carreira começa muito antes disso. Eu fui jornalista de jornal, comecei a trabalhar em jornal. Eu queria ser jornalista para escrever em jornal, para escrever, né? Eu não tinha talento para literatura, para ser ficcionista, eu fui escrever em jornal. O jornal tinha uma rádio, eu fui trabalhar nessa rádio, a rádio me trouxe para São Paulo, para a rádio Jovem Pan, e a Jovem Pan TV estava começando naquela época, e foi assim que eu fui trabalhar em televisão, e acabei virando meio por acaso narrador esportivo em TV. Mas antes de começar a entrevista, eu já fiz uma pergunta para você. Eu já respondi, porque comigo é assim. Sensacional. Mas eu acho que tem um cara que você nunca trabalhou na vida, nunca teve contato, mas ele vai abrir o Podjor. É mesmo, né? Ele vai abrir o Podjor. E aí, Milton, meu amigo, bom saber que você está compartilhando toda essa experiência, toda essa sabedoria com os alunos aí da ESPM, da professora Pachu, uma galera muito boa. E olha, façam ótimas perguntas, porque com certeza vocês terão ótimas respostas. Muito bom saber que Milton Leite está aí com vocês. Milton, que beleza! Maurício Noriega, meu parceiro de 18 anos, né? Porque ele saiu um pouco antes da Globo, e eu costumo dizer que o Noriega eu já conhecia, né? Mas não ele, eu conheci o pai dele, porque eu sempre fui muito fã do pai dele. O Luiz Noriega foi um dos maiores narradores da televisão brasileira. E eu, garoto, acompanhava o pai dele na TV Cultura, aqui de São Paulo e tal, como narrador, como apresentador de estúdio. E
E eu tenho dito muito, né? Porque quando eu anunciei a minha saída agora da Globo, todo mundo sempre lembra muito da minha parceria com o Noriega, né? Principalmente nos primeiros anos, que era assim, todo jogo que eu fazia, o comentarista era o Noriega. Então a gente viajava muito junto, a gente fez Copa junto, a gente, enfim. E eu costumo dizer, quando me perguntam sobre ele, que na vida você tem irmãos que você não escolhe, que são os irmãos biológicos. Você nasce na mesma família, somos irmãos e vamos em frente. Né? E tem irmãos que você tem a chance de escolher. Maurício Noriega é um desses. Eu considero o Maurício Noriega um irmão que eu tenho e que eu escolhi, né? Graças à nossa intimidade, ao nosso relacionamento, à nossa honestidade um com o outro. Porque a amizade é o seguinte, quando eu tenho um problema, eu sei que o Noriega vai estar ao meu lado. Quando ele tem um problema, ele tem certeza que eu vou estar do lado dele. Então, a gente conviveu 18 anos e pouquinho que ele trabalhou na Globo, mas continuamos convivendo, porque a nossa amizade, ela vai muito além do trabalho. Sim. Ou seja, na Globo, em qualquer lugar for do mundo, a nossa amizade, ela supera isso. A gente não fala só de futebol, a gente fala de família, ele tem filhos, eu tenho filho, eu já sou avô, ele ainda não. As nossas mulheres se conhecem, a mulher dele, inclusive, fez um trabalho de coach com a minha mulher, enfim. Então, transcendeu, digamos assim, o trabalho, a minha amizade com o Noriega. E desse jeito fica até mais fácil de trabalhar, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a nossa dupla deu tão certo ao longo desse período que a gente trabalhou junto, exatamente por causa dessa intimidade. Tem coisas que você não precisa falar, o cara percebe. Você tá os dois aqui na cabine, o jogo comendo lá embaixo, tem coisa que eu olho para ele, ele já sabe exatamente o que eu pensei, o que ele precisa falar, onde é que ele entra. Eu faço uma brincadeira, ele completa, porque a gente tem respeito, sobretudo, um pelo outro, a gente tem intimidade, a gente conhece um pouquinho cada um o jeito do outro fazer, enfim. Então, isso não tem a menor dúvida que eu acho que é um dos segredos do sucesso que a nossa dupla fez. E falando das transmissões, você ficou 19 anos no Sport TV e agora a gente consegue ver uma ampliação de transmissão agora com a chegada do streaming e tal. Como que você fez para se manter tanto tempo em uma empresa e ser referência? Cara, na verdade, você só percebe que você fez isso tudo depois, né? Então é difícil você imaginar por que eu fiz isso, ou se foi... Acho que nem consciente foi, entendeu? Acho que nem consciente foi de você acompanhar. Na verdade, assim, eu sempre li muito, eu sempre acompanhei muito televisão, eu sempre fui muito a cinema, eu sempre fui muito a teatro. Então, o mundo vai mudando e você vai mudando junto. Sim. A sua cabeça vai mudando junto, né? Então, eu acho que um pouco isso, né? Você ter consciência de que as coisas mudam, de que hoje não é igual amanhã e amanhã não vai ser igual depois da manhã, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso. É você ter atenção no que está acontecendo, é você ler o que está sendo publicado, é você, enfim, trabalhar a cabeça, né? Eu acho que quanto mais mente aberta você tiver, melhor. E você, voltando um pouquinho lá desde o início, né? Você foi formado na ECA da USP, né? Vem aí do Jornal de Jundiaí. Isso. Jornal de Jundiaí, passando aí para a Rádio Bandeirante, para a Rádio Jovem Pan. E também apresentou o Show da Manhã. Quando veio a questão de narrar jogos para você? Onde veio o start? Quero narrar jogos, quero ser narrador esportivo. Da onde veio esse start? Então, você sabe que a minha carreira, eu nunca me programei muito, né? A única coisa que eu programei foi, eu quero trabalhar escrevendo. Tenho talento para ser escritor? Não, não tenho talento para ser escritor e eu tinha consciência disso já com 17, 18 anos. Onde é que eu posso trabalhar escrevendo? O jornal, eventualmente publicidade, enfim, né? Resolvi fazer jornalismo por causa disso. E assim, no terceiro mês que eu estava na faculdade, eu tinha 19 anos, saiu um anúncio no jornal lá em Jundiaí, porque eu morava lá naquela época, precisa-se de repórter. Eu, na maior cara de pau, né? 3 meses de faculdade, fui lá, me apresentei, o cara me deu um texto lá para escrever, eu fui escrever, o cara aparentemente gostou e eu acabei sendo contratado. Esse jornal tinha uma emissora de rádio. Então, 1 ano depois, eu fui trabalhar no esporte dessa rádio, eu era repórter de campo, né? Mas assim, não me programei para isso, não me imaginei trabalhando em rádio, nunca pensei nisso. E eu fazia na rádio, depois eu passei a fazer na rádio programas de variedades, de manhã, né? Aqueles programas que quase toda a rádio AM tinha na época. E por uma dessas coisas que o destino prepara, né? O diretor de jornalismo da Jovem Pan na época, Fernando Vieira de Mello, vocês devem saber, tem até um túnel aqui em São Paulo que é o nome dele, um gênio de jornalismo. Ele era o diretor de jornalismo da Jovem Pan, que não é essa Jovem Pan de hoje, por favor. Ele tinha diferente. Uma casa de final de semana num bairro ali, um distrito próximo a Jundiaí. Um sábado ele estava lá nessa casa dele, ele está lá corujando o rádio, ele ouve o meu programa na rádio Cidade de Jundiaí. Chega segunda-feira na rádio, ele pergunta para uma menina que tinha trabalhado em Jundiaí, uma repórter, se ela me conhecia. Claro, trabalhei com ele em Jundiaí, bom, a beça, não sei o que e tal. Manda falar comigo. Eu fui falar com ele, ele me contratou. Me contratou primeiro para ser chefe de reportagem da Jovem Pan, depois de 6 meses eu passei a apresentar o Show da Manhã. Fiquei 7 anos praticamente apresentando o programa.
E a TV Jovem Pan, pouco depois que eu fui para lá em 90, acho que começo de 1990 eu fui para lá, não, final de 1990. Eu fiz a Copa do Mundo no Estadão, depois eu fui para lá. Estava começando o projeto da Jovem Pan TV, que era uma emissora de UHF, como era na época a MTV, né? Uhum. Ainda não tinha TV a cabo, enfim, nós estamos falando de uma época anterior. E eles começaram a fazer transmissões experimentais para testar equipamento, para testar pessoal técnico e tal da TV Jovem Pan. E no ano seguinte, e aí eu comecei a fazer algumas coisas lá na TV, né? No ano seguinte, eles fizeram um acordo com a TV Globo. Vou lembrar de novo, é uma época pré-TV por assinatura, então não tinha Sport TV na época. Então, quando a Globo tinha muito evento e não conseguia usar, ela repassava. Ela fez isso muito tempo com a Bandeirantes, mas naquela época ela fez com a TV Jovem Pan, porque ela fez um acordo operacional. A TV Jovem Pan emprestava o caminhão de transmissão dela, que era o melhor do Brasil, era novinho, era uma coisa impressionante. E a Globo dava eventos para a TV Jovem Pan transmitir. Foi assim que eu transmiti um Campeonato Paulista em 1990, acho que foi. E foi assim, e assim, meio por acaso, porque eu não era para ser narrador, era para ser apresentador de estúdio. Num belo dia lá faltou, o narrador ficou doente, não pôde ir. Vai você, não tem tu, vai tu mesmo. Me mandaram pro estádio, eu fui ao Pacaembu, fiz um Palmeiras e Portuguesa na época. E a partir dali eu virei narrador. Ou seja, também não foi programado, foi meio por acaso eu ter virado narrador, né? Fiquei 4 anos, mais ou menos, ali na Jovem Pan. E aí apareceu a ESPN, que aí sim estava começando a TV por assinatura, ali em 94, 95, né? E foi assim que eu comecei na ESPN, fiquei 10 anos lá e mais 19 anos no Sport TV. TVA Esportes. Começou como TVA Esportes, depois virou ESPN. Exatamente. E com tudo isso, você participou da cobertura de 8 Olimpíadas. Nesse trajeto, você narrou e acompanhou diversos esportes e até encerrou uma etapa importante narrando o atletismo. Que diferença você sentiu em trabalhar com outros esportes, e além do futebol? E quais são os esportes que você mais gostou? Cara, você sabe assim, a primeira resposta que eu te daria é o seguinte: eu gosto de narrar. Então, para mim, diferente do que está ali, eu narro. É claro que o futebol te dá muito mais popularidade, dá mais repercussão, porque é um esporte número 1 no Brasil. Então, óbvio que fazer futebol é melhor por causa disso, né? Primeiro porque você já conhece mais, a gente joga bola na rua desde criança, e porque dá muito mais repercussão ao trabalho. Agora, eu sempre gostei muito de esportes, muito de esportes. Então, eu pratiquei natação, eu joguei tênis, eu fiz judô quando era moleque, enfim. Mas o esporte que eu mais joguei foi voleibol. Já adolescente, eu comecei a jogar voleibol em Jundiaí, e na seleção da cidade e tal. Depois vim jogar em São Paulo, até para ter bolsa de estudos, para fazer cursinho, não sei o quê. Então, algumas modalidades acabaram caindo mais facilmente, digamos. O voleibol, por exemplo, como eu joguei, eu tenho uma certa facilidade para narrar. A natação, por exemplo, ela entrou na minha vida assim como uma avalanche, né? Porque quando eu transmito Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio, eu fiz o programa inteiro da natação, e por causa desses jogos, eu fui escalado para fazer a natação em Pequim, nos Jogos Olímpicos de 2008. E naqueles jogos, são os jogos do César Cielo. É quando o Cielo ganha a medalha de ouro. Que, na minha opinião, é uma prova histórica, porque nunca um brasileiro tinha sido ouro na natação. Modéstia à parte, narrei bem pra cacete aquela prova. Acho que eu narro muito bem do começo ao fim da prova. Se você pegar 30 segundos da prova, um pouquinho antes da largada até depois da chegada, não tem, com todo respeito, não tem um erro meu naquela prova. E eu pego tudo em cima e vou até com o Cielo até a medalha de ouro. Considero essa a minha grande narração da vida. E o fato de eu ter feito isso, e o César Cielo ter se tornado o que se tornou, me empurra para outros eventos. Então, de 2008 até essa última Olimpíada, todos os programas de natação fui eu que fiz. Transmiti vários campeonatos mundiais, 2 inclusive, indo aos locais, né? Eu fui a Budapeste, fui a Barcelona fazer campeonato mundial de natação. Fiz um mundial do Cielo, em que ele foi campeão do mundo, fiz um campeonato mundial da Etienne Medeiros, que ela foi campeã do mundo. Mas, repito, eu gosto de narrar, não interessa qual seja a modalidade. Algumas caíram mais afeição, digamos assim, para eu narrar, né? A natação é uma delas. E uma coisa importante, né, antes de você chamar o VT, acho que os esportistas devem te abordar falando: você foi muito importante na minha vida por este gol, por essa vitória, por essa Olimpíada, por esse Mundial. Eu acho que isso também deve dar um brilho especial para você, né? Acho que o carinho, além do telespectador, mas do esportista, porque você fez o nome, você fez aquele momento junto com o esportista, eu acho que deve ficar também guardado no seu coração, né? Você sabe que eu citei aqui a prova do Cielo, você sabe que o Cielo hoje ele é palestrante, ele corre o Brasil inteiro dando palestras e tal. E quando ele vai entrar, né, que tá todo mundo aqui esperando para ele entrar e tal, e quando vai ser anunciado o nome dele, entra a narração da medalha de ouro dele de Pequim. E é a minha narração. Ele escolheu que fosse a minha narração daquela prova, e olha que tinha mais 2
medalhados, né, na narração esportiva, estavam lá fazendo a mesma prova. E ele escolheu a minha narração. Então, e ele já me falou várias vezes, falou, olha, é uma das coisas que mais... Você sabe, eu vou até contar um caso, abrir um parênteses aqui. Claro. Na Olimpíada de Tóquio, que foi em 2021, né, que seria em 20, eu fiz a natação e o Cielo, pela primeira vez, foi comentarista do Sport TV naquela competição. No dia que foi ter a prova dos 50 metros, nado livre, que era a prova dele, né, nós chegamos para fazer, como nós estamos aqui, a gente ia fazer off-tube, né, mas isso tudo no Rio. Mas a gente tá numa mesinha aqui fazendo aquela abertura. E aí o cara do coordenador me fala assim, olha, nós vamos botar a prova do Cielo para vocês verem aí no estúdio, com a minha narração. Cara, aí entra a prova e eu tô assim, eu do lado dele aqui olhando, e a prova comendo lá na televisão, e a minha narração. Ele se emociona e eu me emociono. Quando volta pra gente no estúdio, nenhum dos dois conseguia falar. Estávamos os dois com a garganta travada, porque os dois querendo chorar ali. Da emoção que foi pra ele e pra mim, né, sobretudo. E aí tem episódios como, por exemplo, uma vez eu encontrei o Tite, técnico que foi da seleção, do Corinthians, enfim, tá no Flamengo agora. Uma vez ele foi num programa, acho que até um Bem Amigos lá no Sport TV, que eu tava. Quando acabou, num dos intervalos, ele virou pra mim e falou, sabe que lá no treino, quando eu tô dando treino, chute a gol, vamos fazer chute a gol. O cara vem, pá, manda a bola lá na arquibancada. O resto do grupo fala assim, que beleza! Pro cara que errou, entendeu? Então são coisas que vão ficando marcadas, você percebe que você tá influenciando de alguma forma a vida das pessoas, né? Então é uma coisa muito, muito gostosa. Muito legal. Claro, e a sua narração marcou gerações. E a gente trouxe um videozinho pra te homenagear. Momento, que beleza pra você. Fala, Milton, beleza? Obrigado por todas as emoções vividas. Eu sou o Felipe, do 4º semestre de jornalismo, e meu Deus! Sou o Diogo Castro, estou no 2º semestre de jornalismo, e muito obrigado pela sua carreira, Milton. Você é uma referência para mim. Que beleza! Eu sou o Felipe Jordano, estou no 2º semestre de jornalismo. Milton, muito obrigado pela carreira e tudo que você fez a gente passar, escutando suas narrações. E agora eu se consagro. Oi, Milton, eu sou a Giovana, sou do 4º semestre de jornalismo e, meu Deus, como é bom ter você aqui com a gente. Oi, meu nome é Clara, eu sou estudante de jornalismo do 2º semestre, sou argentina e eu nunca vou me esquecer da sua narração do gol do Messi em 2014, na Copa do Mundo, no jogo contra o Irã. Oi, eu sou a Ana Júlia, eu tô no 2º semestre de jornalismo e eu acompanhava muito suas narrações, gosto muito de todos os bordões, mas meu preferido é o Que Beleza! Beijo. Fala, Milton, eu sou o Felipe, do 4º semestre de jornalismo. A gente conversou já no Planeta SPM. Eu sou muito seu fã, gostava muito das suas narrações. Muito obrigado, inclusive, pelos domingos à tarde. E que beleza! Muito bom. Você sabe que esse episódio, né, da minha saída da Globo e tal, e da forma como ela foi construída, eu acho, né? Porque eu comecei a conversar com o pessoal da Globo em fevereiro desse ano, um pouco antes do Carnaval, umas 2 semanas antes do Carnaval. Foi a primeira vez que eu levei para eles a ideia de sair de lá. E falei para eles o seguinte, eu quero construir com vocês a minha saída. Eu quero que seja bom para mim, mas que seja legal para vocês também. E foi assim que a gente fez, acabamos decidindo que seria na Olimpíada, enfim. E para mim foi muito emocionante, porque no dia que eu fiz a minha última transmissão lá no Rio, né, na sede do Esporte da Globo lá no Rio, a hora que eu saio, né, no saguão do prédio assim, tá lotado de gente, todo mundo me aplaudindo e fizeram uma festa pra mim, não sei o quê. 3, 4 dias depois, aqui em São Paulo já, quando eu fui à redação tinha que assinar os papéis lá de saída da emissora e tal. Foi a mesma coisa. Quando eu entro na redação, a redação cheia, todo mundo me aplaudindo em pé e tal. E assim, a quantidade de mensagens que eu recebi no espaço assim de 2, 3 horas após a última transmissão, naquele sábado, no penúltimo dia da Olimpíada, foi um negócio inacreditável. E gente que trabalhou comigo na TV Globo, gente que trabalhou comigo em outros lugares, gente que não trabalhou comigo. Nas redes sociais foi uma loucura, eu não consegui dar conta de responder para todo mundo. E só ali cai a ficha, né? Que você fala, caramba, né? Você mexeu com a vida de tantas pessoas, né? Com os bordões, com as brincadeiras, com transmissões que foram legais e tal. Porque foram, além das 8 Olimpíadas citadas, eu tenho 6 Copas do Mundo também, né? Eu fiz Campeonato Mundial de Basquete, eu fiz Campeonato Mundial de Ginástica, enfim, tem muita coisa legal que eu fiz, né? Eu fiz final de Champions League na Inglaterra, lá em Wembley, né? Então eu tenho orgulho da carreira que construí e é interessante que só agora, né, depois de tudo isso que aconteceu, é que você tem uma noção de como você tocou as pessoas, né? Essas coisas dos bordões, por exemplo. O Que Beleza, inclusive, que foi o mais citado aí, nem é meu, né? Eu não inventei o Que Beleza. O Que Beleza é uma invenção do Vanderlei Nogueira, que é repórter da Rádio Jovem Pan, com quem eu trabalhei durante quase 8 anos, né? Embora não tenha feito esporte na Rádio Jovem Pan, mas a gente ficava em mesas próximas. Virou um grande amigo, a gente nasceu inclusive no mesmo dia, a gente faz aniversário no mesmo dia. E é dele, né? Esse Que Beleza irônico, né? Que não tem beleza nenhuma, é dele, ele que inventou isso. E eu sempre cito, olha, tô assinando lá os seus bordões.
Mas, enfim, é interessante ver como tudo isso marca as pessoas, né? Sensacional. Seus bordões ficaram muito conhecidos e marcaram gerações, né? Como você se sente ao ver todo mundo usando seus bordões de forma descontraída, para brincar? Inclusive, você falou dos jogadores. E como que você inventou? Foi algo natural nas transmissões ou algo que você já vinha pensando? Como que foi? Você sabe que eu nunca sentei, peguei um papel e fiquei, não, preciso criar um bordão aqui bacana, preciso criar um bordão legal. Nunca fiz isso. Então tem episódios como esse, por exemplo, do Que Beleza, né? Que é uma coisa que o Vanderlei usava na redação, usava nas transmissões de rádio dele. E um dia, por osmose, eu acho, né? Eu peguei o bordão ali e falei numa transmissão, né? E aí você percebe a reação das pessoas, as pessoas acharam bacana, as pessoas gostam. Aí ele vai ficando, né? E assim quase todos os outros, né? Então tem alguns que fui eu que pensei, né? Mas assim, pensei na hora. Não é que eu fiquei em casa estudando, vou fazer um bordão aqui. Na hora saiu, você percebe que repercutiu legal, fica, né? Porque se não vai bem, você nem repete. Por exemplo, aquele que foi citado ali pela Clara, se não me engano, a menina que disse que é argentina, né? Sim, sim. Claro. Aliás, eu tenho uma filha Clara, minha filha do meio é Clara também. Quando ela fala do gol do Messi contra o Irã no Maracanã, é uma coisa muito curiosa, porque aquele bordão eu só usei aquela vez, eu nunca mais usei aquele bordão. E assim, não porque eu não tivesse gosto por ele, que eu falo assim, quando o Messi faz o gol, e o gol foi assim, quase nos acréscimos, né? A Argentina estava empatando com o Irã dentro do Maracanã. Aí quando ele faz o gol, eu falo, quem tem craque nunca fica a pé, né? Antes de gritar o gol, né? E curioso que as pessoas lembram disso, mas eu só usei aquela vez, eu nunca falei mais aquilo, e ele não tinha entrado antes, ele entrou naquele momento porque alguém assoprou no meu ouvido e ficou, né? Então é legal saber que isso marca as pessoas, né? Que as pessoas lembram, tem episódios da vida delas que estão ligadas a transmissões minhas, a narrações minhas, enfim, aos bordões, né? Porque nas peladas é comum as pessoas usarem as coisas que eu falo e tal. Então eu fico muito feliz, né? Se você saber que você tocou alguém é sempre muito bom. E agora vamos abordar um assunto, seleção brasileira, que eu acho que é eliminatória da Copa do Mundo correndo solta, os últimos resultados do Brasil em Copas do Mundo, você que esteve em muitos mundiais, você sabe e deve sentir da imprensa internacional com tudo o que gira em torno do Brasil. Na sua opinião, agora o torcedor, Milton Leite, você acredita qual é o principal problema da seleção brasileira hoje e o porquê desse jejum tão longo da seleção brasileira? O que você enxerga agora o torcedor Milton Leite, que esteve em várias Copas e conversa com a imprensa internacional, qual é o termômetro para você e também um termômetro externo? Meu caro, você sabe que eu tenho uma compreensão disso que é diferente da imprensa internacional. A imprensa internacional ainda respeita muito o futebol brasileiro, camisa, tricampeão, pentacampeão, não sei o quê. Eu já acho que a gente, quando analisa aqui no Brasil, a gente analisa equivocadamente, né? Porque a gente fala, não, porque o Dorival Júnior não sai para a seleção. Não, tinha que continuar o Fernando Diniz, não, tinha que trazer o Tite de volta, tinha que trazer Jesus Cristo, enfim. Na verdade, eu acho que a gente está fazendo um debate errado. O nosso debate é o seguinte, por que nós não produzimos craques como já produzimos em outros tempos históricos, entendeu? Aí você fala, tem o Neymar. O que ganhamos com o Neymar? Quase nada, né? Uma Copa América ou duas, não sei. E assim, aí quando eu falei craque, é o Neymar. Agora se fala um pouquinho do Vinícius, né? Do Vinícius Júnior. Mas antigamente a gente falava de 4, 5, 6 jogadores no time que eram craques acima da média e disputavam para ser melhor do mundo. Há quantos anos o Brasil não disputa para ser melhor do mundo? O jogador para ser o melhor jogador do mundo, ganhar a bola de ouro? Quanto tempo? Quanto tempo um time brasileiro não faz nada mais substancial num campeonato mundial de clubes? O Brasil se limita a ganhar a Copa América, se chegar nas eliminatórias. A nossa eliminatória agora é ridícula, né? Do ponto de vista que o futebol sul-americano é muito fraco. E a gente está suando para ficar ali. Só vai classificar, provavelmente, porque vão classificar quase todos, né? Quase ninguém vai ficar fora. Então, eu acho que a discussão que se faz no Brasil é que está errada. Não é se temos que jogar 4-3-3, não é porque é o Dorival Júnior. A discussão é por que paramos de produzir jogadores de qualidade, de grande qualidade, acima da média, muitos acima da média. Hoje você produz um, agora o Neymar está quase parando, vai vir o Vinícius Júnior, talvez. Só, né? A gente não tem mais... Hoje você pega, com todo o respeito, né? Você pega a escalação da seleção brasileira, você vê nomes ali que você fala, esse aqui não passava na porta da concentração em 1970, entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo. Nosso nível caiu demais, demais. Nós estamos hoje pareados com os times aqui da América do Sul, exceção da Argentina, porque a Argentina tem um extraterrestre, a Argentina ainda tem um Messi, né? Porque quando ele parar também, a Argentina vai cair nesse mesmo marasmo que nós estamos aqui. Verdade. E você falou muito que gosta de narrar, não importa o esporte, você só gosta de narrar. E você narrou de Copa do Mundo a videogame.
como foi a experiência de gravar partidas virtuais e como apareceu o convite do PES para começar em 2017? Na verdade, assim, é um pouco diferente, né? O que eu faço na gravação dos videogames, eu costumo dizer que não é um trabalho de narrador, é um trabalho muito mais de ator, né? Por quê? Porque o videogame é isso aqui, ó. Eu recebo uma folha assim, cheia de texto, e eu tenho que narrar aqui. Agora, situação de gol, como é que é? E aqui do lado vem uma marcação assim escrita intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3. Quanto maior o número ali, mais você tem que gritar, mais você tem que se esguelar, porque a bola tá perto do gol, o cara vai chutar, o cara vai fazer o gol, enfim. Então eu costumo dizer que é muito mais um trabalho de ator do que propriamente de narrador. Não estou ali vendo imagens e estou narrando em cima de imagens. Sabe que a gente, nesses anos todos que eu faço videogame, são 7 anos agora, mas eu fiz outros 7, 8 anos no FIFA, só teve um ano que a gente tentou, eles tentaram, né, porque eu não mando nada, eles tentaram que a gente gravasse vendo imagens. Então você ficava narrando sem falar nome de jogador, você ficava narrando para pegar as situações de jogo, para depois eles cortarem aquilo e botarem no jogo. Foi um ano só, não deu certo, a gente voltou para os textos, né? Então, na verdade, a narração de videogame é um pouco isso, é mais interpretação de texto do que propriamente narração. Mas eu adoro fazer, né? E me traz um público diferente do que eu tenho na televisão. Como é que surgiu o PES em 2017? Eu narrei o FIFA, eu fui o primeiro brasileiro a localizar o jogo. O que é localizar o jogo? É você botar uma voz, a língua do seu país no jogo para ser vendido aqui. Até então não havia nenhum jogo de futebol narrado em português do Brasil. No Brasil. Eu fui o primeiro que fez isso. Fiz isso em 1998 para o FIFA que saiu em 99. FIFA 99 é o primeiro que tem a minha narração e eu fico no FIFA até 2006, se não me engano. Que acho que saíram inclusive 2 edições. Saiu a normal e saiu uma da Copa do Mundo. E aí eles resolveram trocar lá, enfim, isso foi 2006, 2006. E aí em 2017, esse que você falou, a Konami, né, que é a dona da marca, que agora nem é mais PES, né, agora é eFootball, né? Ela resolveu fazer uma pesquisa lá no site dela, entre os jogadores, né? Quem eles iam... Era o Silvio Luiz que fazia antes, eles queriam trocar. Fizeram uma pesquisa e o meu nome ganhou disparado lá, né? Dos próprios jogadores. Então foi assim que eu acabei voltando aos videogames para fazer o PES. E acho, não tenho certeza, mas acho que eu sou o único que fiz os dois, né? Que já fiz o FIFA e agora faço o eFootball, como eles falam. Que legal. E agora eu vou abordar um assunto que não tá nem aqui na nossa pauta, aqui no nosso projeto. Não. Nós combinamos isso aqui. Muitas companheiras agora indo para a narração esportiva, que eu particularmente acho sensacional e eu acho que tem que ter, eu acho que a qualidade indifere do gênero. Eu acho que se você tem um profissional, uma profissional excelente, tem que colocar para jogo, tem que colocar para narrar, para comentar, para reportar e a quantidade de profissionais hoje para narrar futebol, para narrar competições, isso tem aumentado, que é muito legal. E para você ver essa caminhada das mulheres na narração esportiva, Milton? Cara, você sabe que eu acho muito bom, muito excelente. Na verdade, eu sou um cara de um mundo feminino, né? Eu tenho 3 filhas no meu primeiro casamento, eu adotei uma 4ª no meu segundo casamento, então são 4 filhas. Eu tenho uma neta, eu tenho uma filhada, então eu vivo no mundo feminino, rosa. Né? Mundo rosa. Então, óbvio que eu quero que as mulheres se sobressaiam. E acho que o que a gente sempre reivindicou, né? A gente, quando eu digo o universo feminino, é o feminismo, homens que apoiam as questões feministas, a gente sempre reivindicou oportunidades. A gente quer que as pessoas tenham oportunidades. As mulheres, os negros, enfim, todo mundo tem que ter as oportunidades. E é isso que elas estão tendo. O que eu acho que está acontecendo, e aí acho que é uma questão de tempo, né, de aprimoramento, é que elas ainda não encontraram um tom. Elas ainda não chegaram a aproveitar 100% do que elas podem aproveitar. E o que eu quero dizer com isso? É a postura da voz. Porque a voz da mulher e do homem é diferente, né? Com raras exceções, mas as mulheres têm voz mais aguda. Em geral, elas falam um tom acima em relação aos homens, né? Você pega hoje nas transmissões, tem muita garota que ainda narra e na hora de tentar dar ênfase para os lances, elas engrossam a voz. Sim. E que tira muito do contexto também. E aí dá a impressão que elas estão imitando o homem. E muitas vezes acho que nem é isso. Mas então eu acho que assim, o que falta é mais tempo, né? Elas precisam ter mais tempo para ir se adaptando e encontrando um tom. E vão encontrar. Vai chegar uma hora que elas vão estar narrando de acordo com as possibilidades de voz, de tom, de altura e E certamente vão fazer tão bem quanto os homens fazem, não tem a menor dúvida disso, né? Porque a gente fala muito de narração masculina e tá cheio de homem ruim narrando aí, né? Muito ruim, tem muito homem ruim narrando. E é um processo, eu falei outro dia isso, acho que pro Noriega até.
É um processo que os homens passaram quando saíram do rádio para a televisão. E muitos deles até hoje não aprenderam. Quando sai o cara que faz... Por exemplo, quando a televisão começa a fazer futebol, quem que eles vão buscar para fazer futebol na televisão? Os narradores de rádio, os comentaristas de rádio, né? Porque era quem fazia em quase todas as áreas. E os caras narram na televisão como se narrasse no rádio. E é outra linguagem, completamente diferente. No rádio é pique, você tem que dizer onde a bola está, quem quer atacar a bola, onde é que o jogador está, enfim. Na televisão você não precisa falar nada disso, porque a televisão está mostrando, né? Você tem que pontuar a transmissão. Os homens demoraram a perceber isso, e isso vai acontecer na década de 60 para 70, praticamente, quando você tem alguns narradores que percebem, J. Júnior é um deles, Luiz Noriega, o pai do Maurício Noriega, é o outro, que percebem a força da imagem na televisão e que você não precisa falar tudo o que está acontecendo. E acho que é um processo que vai acontecer com as mulheres de adaptarem as suas possibilidades de voz, de tom, de altura, à sua própria condição. Acho isso. Pode seguir. E a Globo teve muitas mudanças nos últimos anos, principalmente com a equipe. No ano passado, seu colega de transmissão, o Noriega, acabou sendo demitido. Você acha que essa saída, como essas saídas te impactaram e se foi um fator determinante para a sua decisão de sair da Globo? Não, a minha decisão para sair da Globo não tem a ver com a demissão do Maurício Noriega, né? É óbvio que me impactou muito, eu fiquei muito chateado, afinal de contas, um amigo como ele, um irmão como ele, se você percebe que o cara está sendo demitido, é muito chato, né? Assim como já tinha acontecido com o J. Júnior um pouco antes, amigaço meu também, enfim, gente boa demais. É óbvio que você se abate, mas a gente tem que ter consciência de que isso aqui é capitalismo, né? Então, no capitalismo, o dono dos meios de produção decide o que fazer com o seu meio de produção. Então, quando o cara chega lá e fala, vou te demitir, se ele pagou todos os direitos, se ele pagou tudo direitinho para aquela pessoa que foi demitida, é do jogo. É do jogo. Eu concordo? Não, eu não concordo. Eu acho que o Maurício Noriega tinha gás para queimar ainda. É um dos melhores narradores que a gente tem na TV brasileira, não tenho a menor dúvida disso. Fazia uma dupla excelente comigo, modéstia à parte. Então, eu, diretor da Globo, não teria demitido o Noriega, mas é do jogo, né? Eles quiseram trocar, botar gente nova, enfim, aconteceu. Mas não tem nada a ver com a minha saída da TV Globo. Minha saída da TV Globo tem outros fatores mais, né? Tem outras causas, tem outras razões, que não a minha relação com o Maurício Noriega. Eu saí de lá porque eu queria ter mais tempo livre para poder vir participar do podcast de vocês, por exemplo. Eu queria brincar mais com os meus netos, eu quero ter mais tempo com a minha esposa, enfim. E outras razões. O que eu disse quando eu saí da Globo é o seguinte: você não rompe uma relação de 19 anos e 4 meses como eu tinha com a Globo, e não só essa relação, mas uma relação de emprego, uma relação de trabalho, uma sociedade numa empresa. Se você tem 19 anos nisso, não é uma razão que te faz romper, são várias razões. Umas maiores, outras menores, enfim. Mas certamente não tem a ver com a saída dessas pessoas. Muita história hoje para você acompanhar aqui. É só o início da 4ª temporada do Podijor, nessa parceria entre a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Então aproveita, deixa o seu like aí, nos ajude no engajamento, que é muito importante nessa parceria. Antes de um VT, qual é a Copa do Mundo e a Olimpíada da sua vida? Que você citou do César Cielo aí, que foi um momento importante, mas qual foi Copa do Mundo e Olimpíada? Eu fui a poucas, eu posso dizer que é muito diferente. Olimpíada e Copa do Mundo é muito diferente. Ah, óbvio, Rafael, claro que é óbvio, mas só que você tem uma entrega diferente. Você vai para a guerra, você vai para uma transmissão diferente, você vai para você dar o máximo como um atleta faz numa Olimpíada e Copa do Mundo. Mas qual foi a Copa da sua vida e a Olimpíada da sua vida? A Copa da minha vida foi a de 2010, na África do Sul. Eu não sei nem te explicar por quê, mas aquela Copa... Primeiro porque o país era muito diferente, né? É um país incrível. A África do Sul, se alguém puder visitar, visite, porque é um país lindíssimo, um país incrível. De um povo muito bacana, assim, eles são muito alegres, eles são muito musicais e tal. E na Copa do Mundo da África do Sul foi a Copa em que mais jogos eu fiz no estádio. Eu fiz naquela Copa 23 partidas no estádio. Eu fui a quase todos os estádios da Copa. Em alguns eu fui 3, 4 vezes, por exemplo, aquele Cape Town, na cidade do Cabo, lá no Sul, que é um estádio... Aliás, parece até que ele foi demolido. Mas naquela época era um estádio belíssimo, numa cidade lindíssima também, a cidade do Cabo. Então aquela Copa, e foi a Copa que eu fiz junto com o Maurício Noriega, assim, foi a Copa que a gente mais trabalhou junto, né? Porque a gente viajou o país inteiro, a gente conheceu muita coisa legal e tal. Então a Copa que eu costumo dizer que é a minha mais bacana é a da África do Sul.
E a Olimpíada, você sabe que assim, se você disser para você, ó, você tem uma chance só, ou você vai para a Olimpíada ou você vai para a Copa do Mundo. Eu vou para a Olimpíada, eu quero fazer a Olimpíada. Então é difícil para mim selecionar melhor. A da Austrália ficou muito marcada, de 2000, porque foi a primeira que eu fui ao local, né? Foi a primeira que eu viajei para fazer. Eu tinha feito 96 Atlanta, mas a gente fez tudo off-tube aqui, né? Isso ainda na época da ESPN Brasil. Então a Austrália eu tenho um carinho muito grande, porque também é um país muito bacana, de um povo muito, muito hospitaleiro, muito... A Austrália parece um Brasil que deu certo, né? Mas eu gosto muito da Olimpíada de Pequim, por exemplo, porque ela marcou decisivamente a minha vida a partir daquele momento. E eu, voltando um pouquinho que a gente estava falando, eu vi uma entrevista sua que você comentou que prefere ficar mais tempo com sua família, seus netos, do que cobrir uma Copa do Mundo. Agora, né? Agora, sim, claro, agora. E para muita gente, a Copa do Mundo é o auge, assim, do esporte. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa fala. Fred, você sabe o seguinte, até outro dia eu falei isso para alguém numa entrevista, num podcast e tal, eu falei o seguinte, eu não quero desanimar ninguém, hein? Vocês que são jovens, por favor, esforcem-se para ir para uma Olimpíada, esforcem-se para ir para uma Copa do Mundo, porque é muito bom, Tô certo, Rafael, não? Nossa senhora. É muito bom. Quando você ouve aquela musiquinha da FIFA pela primeira vez na entrada. Olimpíada eu só fiz no Brasil, então não tive a oportunidade de ir para fora do país para fazer uma Olimpíada, que eu acho que isso é sensacional, você viver outra cultura. Mas quando eu tive essa oportunidade do lado do Oscar Ulisses, para a Rádio Globo, e Itália e Costa Rica, com a Itália perdendo para Costa Rica, então imagina todo um contexto. Eu dei a escalação chorando, é isso. Porque é muito diferente. Então, quando eu falei sobre isso, né, que hoje a festinha de fim de ano na escola da minha neta me dá mais prazer do que uma final de Copa do Mundo, tem um contexto, né? Na verdade, eu acho que quem é jovem, está começando carreira, está entrando no jornalismo esportivo, deve se esforçar muito para ir numa Copa do Mundo, porque é muito bom, Ir para uma Olimpíada é excelente, né? Então ali os melhores do mundo, né? Na Olimpíada então mais ainda, né? Porque você tem 20 e tantas modalidades, os melhores de cada modalidade estão ali, né? Então é uma experiência incrível, inacreditável. Para quem é jornalista, eu costumo brincar, né, que eu acho que os pais de vocês não eram nascidos, tinha um noticiário de rádio que chamava Repórter Esso. E o slogan era, Repórter Esso, testemunha ocular da história. E é isso que a gente é como jornalista, a gente é testemunha ocular da história. Então, quando eu vou narrar uma prova do Usain Bolt, que ele ganha os 200 metros, eu narrei acho que 2 dele ganhando 200 metros, eu tô vendo a história acontecer na minha frente. E eu tô passando aquilo para as pessoas, aquilo vai ficar gravado, né? Aquilo vai ficar na cabeça de todo mundo. Quando eu narro o Cielo ganhando a medalha de ouro, aquilo vai ficar ad eternum, né? Quando o Brasil vier ganhar uma outra medalha de ouro na natação, que a gente não sabe nem quando vai ser, eles vão lembrar, mas teve aquela e provavelmente a narração vai ser a minha. Então, é muito bom. Esforcem-se para ir a eventos desse porte, porque é muito bom. Mas quando eu fiz esse comentário, eu fiz o seguinte, a idade, né, o passar dos anos, vai te dando uma certa sabedoria, uma certa... valorizar outras coisas, né? Então, hoje, aos 65 anos de idade, 46 anos de profissão, para mim, é mais importante hoje ir à apresentação do Ângelo, meu neto, que tem 10 anos, e que aprende bateria. Eu prefiro ir na apresentação dele no final do ano na bateria do que ir para uma Copa do Mundo. Eu já fui a 6. E não é porque eu fui a 6, é porque hoje os valores são outros, entendeu? Hoje o valor está nos meus netos. Eu prefiro ir na apresentação de fim de ano da Escola da Serena, minha neta que tem 5 anos. Mas esse sou eu hoje, aos 60. Se você me fizesse essa pergunta aos 25, 26 anos, não, eu quero ir para a Copa do Mundo, quero ir para todas as Copas do Mundo que houver daqui para frente. É isso. É muito disso. Antes do VT, o que você acha hoje da relação que o jornalista tem com a rede social? Eu nem falo de influencers, eu falo às vezes da parte tóxica. Porque hoje qualquer um pode ter acesso à sua rede social mandando um inbox, às vezes te elogiando, muitas vezes te criticando. Você é um cara muito experiente, mas só que aumentou esse trajeto da rede social, diminuiu um pouco a distância do profissional para a pessoa que está te acompanhando. Como você lidou com isso? Porque agora tem se tornado, e assim, o termômetro é instantâneo. Se você cometer um acerto a coisa, todo mundo vai falar, Milton, te amo. Mas se você der uma vacilada, Milton, você é isso, isso e isso. E essa distância está cada vez mais encurtada. Como você lidou com isso nesses últimos anos? Bom, primeiro, assim, no começo, né, quando comecei a participar de rede social e tal, eu ficava
pé da vida, né? O cara entrava lá e escrevia qualquer coisa, eu ia lá e xingava o cara, discutia com o cara, ficava 3, 4 frases de cada um batendo boca. Hoje eu não faço mais isso. Hoje o sujeito entrou lá, falou mal de mim ou de amigo meu, eu simplesmente bloqueio. Ah, mas isso não é... Não, democracia não é... No meu Instagram não tem democracia. Isso aqui é outra coisa. Democracia no Congresso, na vida pública e tal. Ali é como se fosse a minha casa. O meu Instagram é a minha casa. Então entra ali quem eu quero. Quem eu não quero eu tiro, eu ponho pra fora, eu bloqueio, enfim. Até porque, se o cara vai lá falar mal de mim ou falar de amigo meu, ele não tá querendo me seguir, tá querendo só me encher a paciência, né? Então eu bloqueio. Hoje eu só bloqueio, hoje eu não respondo mais pra ninguém. E assim, o que eu acho disso, meu caro, eu nunca acreditei quando falam que eu sou o maior narrador de todos os tempos do mundo, não é nem só do Brasil, é do mundo. Eu sou o maior narrador. Quando o cara fala isso, eu não acredito. Assim como eu não acredito quando o cara entra lá e fala, você não narra nada, você é um lixo, você é isso, você... Então eu não acredito em nenhum dos dois extremos. Eu sei exatamente o que eu sou, exatamente quão bom eu sou ou não, mas eu tenho consciência de onde eu posso chegar, onde eu cheguei, enfim. Então, acho que o primeiro passo é esse, é você não dar muita bola para aquele murmurinho que fica ali na sua rede social. E a outra é dar menos importância para isso, né? Sim. Eu acho que no Brasil a gente passou a dar uma importância muito exagerada para a rede social, a ponto de hoje, você vê em muitos meios de comunicação, as pessoas são contratadas porque tem 1 milhão de seguidores, ou porque tem 500 mil seguidores, ou porque não tem seguidor nenhum, então não vamos contratar. E aí acho que é um exagero muito grande. E às vezes os milhões de seguidores têm por trás anos de cadeia também. Pois às vezes a gente não tem esse filtro, a gente idolatra pessoas que talvez não tenham um passado ou um presente obscuro e a gente acaba dando palco para esse tipo de pessoas. Bora lá, Fredão! Chegando no final da nossa conversa, uma pena. Mas a gente vai passar um vídeo de alguma coisa que você falou aqui no meio dessa nossa conversa, logo após sua última transmissão. Eu me emociono até hoje quando eu vejo. Você sabe que eu não fazia ideia de que eu, junto com a TV Globo, que a gente conseguiria fazer um negócio tão bacana e tão emocionante como a gente construiu, como eu disse, ao longo de meses, né? Nós começamos a conversar em fevereiro e, assim, foi um ano muito difícil para mim, né? Porque junto com essa saída da Globo, que é muito pesado para mim, porque é uma coisa que eu adoro fazer, um emprego que me deu uma projeção maluca, ganhei muito dinheiro, fui muito bem remunerado nesses 19 anos. Então, para você abrir mão de tudo isso, não é fácil. Não é fácil. E da forma como aconteceu, é mais difícil ainda, né? Porque eu comecei a conversar com a Globo comecinho de fevereiro. Não sei se vocês lembram, teve um São Paulo e Palmeiras em Belo Horizonte, que foi a Supercopa do Brasil. Sim, sim. Eu fui transmitir aquele jogo. Ali, na véspera daquele jogo, eu tive a primeira conversa com o pessoal do Esporte da Globo, apresentando a ideia de querer sair. E aí eu disse para eles o seguinte, olha, se vocês quiserem que eu saia já, eu saio já. Se vocês quiserem que eu fique até o final do ano para organizar as coisas, eu fico até o final do ano. Eu gostaria de sair na Olimpíada. Por quê? Porque a Olimpíada é um baita evento, né? Eu já fiz muitas, enfim, seria legal eu encerrar na Olimpíada. Eles concordaram com isso, a gente acabou fazendo o encerramento na Olimpíada. Mas além disso, né? Além de eu estar tratando com a Globo da minha saída, comecei a conversar em fevereiro, aí logo na semana anterior ao Carnaval eu fui ao Rio, a gente começou a botar no papel como é que seria. 2 semanas depois eles vieram a São Paulo, os diretores da Globo, a gente teve uma terceira reunião e fechamos ali como é que seria e tal. E aí anunciamos em abril, se não me engano, a minha saída. Publicamente, né? Só que nesse meio tempo, estamos falando aqui de fevereiro até abril, foi quando anunciou a minha saída, né? Na terça-feira de Carnaval, eu estava no Rio de Janeiro, transmitindo o Mundial de Natação, off-tube lá no Rio, né? Na terça-feira de Carnaval, eu cheguei lá sábado de Carnaval e ficaria até o final de semana seguinte, né? Porque o Mundial era aquela semana toda. Na terça-feira de Carnaval, meu sogro, em Jundiaí, faleceu. E a minha mulher estava lá sozinha em Jundiaí, eu falei, quer saber? Liguei para os caras da Globo e falei, olha, eu preciso ir embora, não posso ficar aqui, sinto muito, eu vou largar o Mundial no meio, mas eu preciso ir embora. Era terça-feira de Carnaval, como é que você vai conseguir um avião para sair do Rio de Janeiro numa terça-feira de Carnaval? Eu fui ao aeroporto, aluguei um carro e vim viajando a madrugada inteira. Eu saí do Rio, tipo, 9, 10 da noite,
Vim para Jundiaí, cheguei em Jundiaí 4h30 da manhã, porque eu sabia que eu tinha que estar ao lado da minha mulher no dia que ela perdeu o pai. Isso foi quarta-feira de cinzas, eu cheguei de madrugada em Jundiaí. Meu sogro foi sepultado na quinta, se eu não me engano. No domingo seguinte, eu levo meu pai para o hospital porque ele estava passando mal. Meu pai faleceu na quinta-feira seguinte. Ou seja, no espaço de 10 dias, eu perdi meu sogro e meu pai. E tratando com a Globo da minha saída. Sim, nossa, pesadíssimo, pesadíssimo. Aí o tempo passa, minha mãe faleceu em julho, dia 14 de julho. Faltavam 2 semanas para eu viajar para a França para fazer a abertura, porque eu fiz a gente transmitiu a Olimpíada daqui, mas a abertura eu fiz de lá, né? Fiz em Paris. Faltavam 2 semanas para eu viajar. Então, imagina como é que ficou a minha cabeça, né? De fevereiro a julho, eu tratei da minha saída com a Globo, perdi meu sogro, meu pai, minha mãe, tudo no espaço de 4 meses e meio. Então foi muito pesado, né? Sim. Então, é por isso que a maioria das cenas que vocês pegam da minha apresentação, da minha despedida, eu tô chorando, né? Porque qualquer coisa, como agora, eu lembro dessas coisas que aconteceram. Foi uma coisa linda que aconteceu lá no Rio, porque esse prédio, onde é o Esporte da Globo hoje, os estúdios, né? A parte de narração, ficou tudo embaixo, no subsolo. Esse lugar onde eu apareci aí é o térreo, né? O átrio do prédio. E para cima tem três andares que tem as redações, ilhas de edição, enfim, toda a parte de produção está em cima. Né? E quando eu saio do estúdio, né, que eu terminei de fazer o atletismo, e já chorei no ar porque eu tive que passar a bola porque não tinha nada programado para eu me despedir. Ia encerrar a transmissão, ia entregar e ir embora. O coordenador virou para mim e falou, olha, como o Odinei Ribeiro, né, o outro narrador, vai fazer o basquete na sequência, senta lá com ele no estúdio, você fala o que você quiser falar sobre a sua saída, como o Odinei é seu amigo, você entrega para ele, tudo bem. Falei, tá bom. E eu não tinha preparado rigorosamente nada para falar. Sentei lá, comecei a falar, comecei a chorar, enfim. Passei para o Odinei e fui embora. A hora que eu estou chegando na porta do elevador, uma menina da gestão de elenco da Globo chegou lá e falou, olha, antes de você subir, que eu ia trocar de roupa e tal, antes de você subir lá para o 3º andar, vamos passar ali no teto, você precisa pegar um negócio lá. Falei, tudo bem. E é exatamente essa imagem. A hora que eu saio do elevador, tinha lá umas 50, 60 pessoas. Todo mundo que estava trabalhando no prédio naquela hora saiu ali para me aplaudir. Aí chorei de novo, né? Foi 3, 4 dias depois, quando eu venho para São Paulo já, uma quinta-feira, fui à redação para me despedir das pessoas, para assinar os papéis lá. Foi a minha última ida ao prédio da Globo. Mesma coisa, eu entro na redação, tinha lá 30, 40 pessoas, todo mundo me aplaudindo, fazendo festa. Então tem sido para mim um ano de muita emoção, de muita mexida com o meu emocional e tal. Por isso que, na verdade, ainda eu não consegui nem parar para descansar, porque, na verdade, desde que acabaram as Olimpíadas, eu tenho sido demandado, eu tenho falado com as pessoas, eu tenho me emocionado. Agora vou fazer uma viagem com os meus netos, que acho que vai dar para descansar, e aí sim eu vou pensar no futuro. Boa, agora momento Marília Gabriela, vamos lá. Nossa dinâmica do ping-pong, pergunta e resposta rapidinho. Bom, uma inspiração. Olha, profissional, eu diria que é Joseval Peixoto, o narrador da Jovem Pan. Um narrador atual favorito? Cara, sabe que eu não tenho, né? Eu diria que sou eu mesmo, mas se eu fosse citar alguém, eu citaria o Jota Júnior, que para mim foi um grande professor. Qual foi o gol que você mais gostou de narrar? Cara, sabe que essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Eu vou citar um, não por causa do gol, por causa do time, mas porque a forma como eu narrei, que né, foi o gol do Ronaldo, quando o Ronaldo faz quando ele volta para o Brasil, né? Que ele vem jogar no Corinthians. O primeiro gol dele é contra o Palmeiras, aquele jogo em Presidente Prudente e tal. Senhoras e senhores, o fenômeno voltou e tal. Mas, sobretudo, por causa da construção que eu fiz do gol, né? A forma da narração, que é mais ou menos o que eu fiz com o Cielo, eu acho que tudo que eu pensei fazer naquele gol aconteceu do jeito que eu pensei. Não que seria um gol nos acréscimos contra o principal rival, que era o Palmeiras, né? Porque aquele troço já estava pensado fazer um tempo. Mas isso até ajudou, né? Então, se eu fosse escolher um, seria esse. E acho que você já até falou nessa conversa, mas Copa do Mundo ou Olimpíadas? Se eu tivesse que decidir entre uma e outra, eu iria para a Olimpíada. Sport TV em uma palavra. Essa é difícil. Eu diria que é consagração, né? Eu pensaria assim, agora eu se consagro. Porque lá eu fiz talvez algumas das melhores coisas da minha vida, da minha carreira, foram construídas lá no Sport TV. Agora um negócio mais de opinião e também um pouquinho mais pessoal do meu lado. Você prefere Cristiano Ronaldo ou Messi? Simples assim. Simples assim. Eu acho os dois top de linha, né? Mas no meu time, se tem que escolher um, eu escolho o Messi. E você acha que o Você Cristiano... riu porque você não concorda, é isso?
Eu sou Cristiano Ronaldo, eu prefiro outro. Vamos fazer um contra, então. Tem que voltar aqui, então. E você acha que o Cristiano Ronaldo chega em 1000 gols? Olha, eu acho difícil, né? Se a gente pensar que faltam agora acho que 99, né? Porque ele fez mais um na última rodada e tal. Lembrando que ele só tá contando o gol oficial, né? Diferente do Romário, que contou o gol a tempelada, né? Mas se ele fosse contar, faltariam 30 ainda, né? Acho difícil, né? Porque ele teria que jogar mais o quê? 5, 6 anos, né? Sim. Acho até que se depender dele, ele joga. Né? Porque ele se cuida muito, ele é um cara que se prepara muito. Eu sou grande admirador do Cristiano Ronaldo, muito admirador dele. Acho muito difícil ele chegar nos 1000, levando em conta só o gol oficial, né? Bom, Milton, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu tenho certeza que você é uma referência para todo mundo que está começando, não só a narrar, mas como no jornalismo esportivo. Foi muito bom ter você por aqui. Na verdade, eu que agradeço a atenção de vocês dois, as boas perguntas. Agradeço sobretudo ao Nelson Nunes, né, o nosso presida lá na CESP, a Patrícia, que cuida aqui do jornalismo da ESPM, e dizer para todos vocês aí que acreditem em vocês, acreditem nos sonhos, leiam muito, por favor. Esta geração que a gente acompanha hoje, eu vejo muito isso em redação, hein? Tô dando de graça essa para vocês. Leiam muito, porque eu vejo que hoje se lê cada vez menos. E para jornalista, ler é fundamental. Ler é absolutamente fundamental. Você sabe que o Alberto Diniz, que você já deve ter estudado em algum momento, já deve ter ouvido falar dele, ele tinha uma frase que era: jornalista não é quem escreve em jornal, jornalista é quem lê jornal. Então é fundamental ler. E não ler só jornal, ou não quero ser jornalista esportivo, então vou só ler a página de esportes. Não, você tem que ler tudo, você tem que ler romance, você tem que ler panfleto de remédio, tudo. A leitura é absolutamente fundamental para quem quer ser um bom jornalista. Leiam, por favor. Obrigado, viu? Obrigado a todos. E os jornalistas fundamentais na vida de uma nação deixam um legado. Parabéns. Você deixou um legado. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. O que o Grupo Globo fez pra você lá, a gente faz numa sincera homenagem os alunos da ESPM, da CESP, pra você, meu. Muito obrigado, agradeço muito. Volta para o nosso plano normal, os câmeras adoram isso, né? Porque vai para um lado, vai para o outro, filma a barriguinha do apresentador, mas tá tudo certo e a gente fica por aqui, gente. Foi uma brilhante abertura de mais uma temporada do Podjor FC. Fred arrebentou aqui e eu quero agradecer imensamente ao Milton, a toda a galera que esteve aqui e acompanhou esse grande papo com um dos grandes nomes da história da TV brasileira, o Milton Leite. Eu faço aquele apelo, aquele convite pra você, meu brodinho, minha brodinha. Não existe isso, mas eu coloco aqui também. Ó, deixa lá o seu like, seja o nosso seguidor aqui no Podjor FC, um podcast feito pelos alunos de jornalismo da ESPM, com a parceria com a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Fique atento nas próximas edições, nas próximas jornadas aqui do Podjor FC. E um agradecimento especial para todo mundo que fez o Podjor FC. É isso aí, um agradecimento para todo mundo que fez esse episódio ser possível. Apresentação: Rafael Isgrilles e Fred Murad. Roteiro e produção: Felipe Maestrello, Felipe Giordano e Diogo Castro. Mídias sociais: Marcos Vinícius, João Vitor Caputo e Manuela Cara. Trabalhos técnicos: Afonso Afonsos, Davi Jacinski, Leonardo Moura, Daniel Pasolini, Stefano Carias e Kleber Stevani. Produção da CESP: Ana Marina Maioli, Nelson Nunes. Supervisão de conteúdo: professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. E para terminar esse papo, que beleza, Milton Leite. Que beleza. Aplausos. Obrigado.